amigos queridos, abrindo hoje a temporada 2019 aqui no Lado a Lado. Mais um ano, se Deus quiser, aqui juntinho com você. E hoje eu recebo no programa o Dr. Juliano Hipólito de Souza, que é advogado e acaba de assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Salto, a OAB Salto. Bem-vindo, Dr. Juliano. Muito obrigado e eu agradeço pelo convite e me sinto muito honrado de poder participar desse conceituado programa. Prazer é meu. Vamos lá então, Dr. Juliano, o senhor acaba de assumir aí a presidência da OAB Salto. Quando é que vai ser a solenidade de posse? Olha, nós pretendemos agora em março realizar um baile, né? Creio que seja no dia 23, só estamos para confirmar o local, onde vai ser a posse solene da nova diretoria, e também vamos aproveitar o mês de março para comemorar os 32 anos da instalação da nossa subseção, que foi criada no dia 11 de março de 1987. 32 anos de subseção 32 já? anos. E o primeiro presidente foi seu pai, né, doutor Sim. Juliano? Ele com outros advogados aqui de Salto foram precursores, né, para a criação e instalação da 157ª subseção do Estado de São Paulo. E ele foi o primeiro e segundo presidente da subseção. Anteriormente, ele foi também presidente da Associação dos Advogados. Saudoso Dr. João de Souza Filho, Isso. o mais conhecido como Joca, né? Isso. E doutor Juliano, quem é que faz parte da sua diretoria? Pois não. Nós temos como vice-presidente a doutora Fabiane Bertolo, como secretária-geral a doutora Thaisa Bergantin, secretário adjunto Dr. Flávio Roberto Garcia e tesoureiro Antônio Rui Neto. Time forte, hein? Doutor Juliano, a OAB Salto, o senhor assume agora junto com uma onda, né, numa onda de renovação, tanto na OAB estadual, né, na OAB São Paulo, como no país, aí com novo presidente, novos ministros, né, uma renovação total. Nesse momento de tantas mudanças, quais mudanças você pretende fazer na OAB Salto? Então, ao meu ver, essas mudanças são sempre bem-vindas e importantes, né? Porque tem que modificar, tem que alterar, tem que ter novos pensamentos, pessoas novas, com novas ideias. Então, assim, em Salto, a princípio, a minha preocupação é não só o bem-estar do advogado, mas sim zelar pelas suas prerrogativas, pelos seus anseios, dar apoio aos novos advogados e também, concomitante a isso, dar uma atenção muito especial à questão social, né, que a OAB tem como um papel também primordial, né, aos cidadãos, prestação de serviços. Que é a assistência judiciária, né? Isso, a assistência judiciária. E não só assistência judiciária, mas também eu tomei conhecimento que a minha intenção era criar uma comissão específica para direitos humanos. E nós já temos essa comissão criada há alguns anos, mas ela está inativa. Então eu já tenho 2 advogados que vão assumir essa comissão, que é também essencial e fundamental como prestação de serviço à população saltense. Doutor Juliano, quantos advogados inscritos hoje na subseção? Inscritos na subseção nós temos aproximadamente 460, mas nem todos são militantes, mas inscritos são 460 aproximadamente. E quantos novos advogados, assim, anualmente? Olha, Porque temos várias faculdades sim. aqui na região, não é? Olha, eu não tenho um número exato, né? Mas eu acredito que por volta, aqui em Salto, de 30. Anualmente. 30 novos advogados. Doutor Juliano, com a informatização do judiciário, as idas dos advogados para o fórum, para os cartórios, caíram bastante, quase nem é mais necessário, né? Essa habitualidade ao fórum. E em consequência, caíram também aqueles momentos, se reduziram os momentos de encontro, de troca de experiências que aconteciam na sala da OAB do fórum. O senhor vê alguma forma aí de minimizar isso?
Então, realmente, na nossa comarca, a instalação do processo digital no Fórum do Comum Cível se deu por volta de meados de 2015. Então, dali por diante, houve a implantação do processo digital e realmente o trabalho do advogado está limitado dentro do seu escritório. Só há necessidade realmente de se dirigir ao fórum para a realização de audiências. Então, realmente, houve um distanciamento dos colegas que frequentavam diariamente o fórum na época dos processos físicos, em que para se ter acesso era que tinha que ter todo dia ir ao fórum. Então, realmente, encontravam-se até no balcão, no balcão, principalmente na sala do OAB, tinha um cafezinho, uma bolachinha, todo mundo sempre estava ali junto. Houve esse distanciamento. Agora nós vamos ter um primeiro curso de Direito do Trabalho, que vai ser ministrado pelo Dr. Romeu, e a partir daí, pelo menos de forma bimestral, ministrar cursos, palestras, né? Não só para uma tentativa de resgatar essa questão da amizade, da proximidade dos nossos advogados, mas também para mantê-los sempre atualizados. Mas também pretendemos, nessa mesma esteira, fazer não só alguns bailes, encontros, churrascos, como muitas vezes sempre aconteceram. Então nós pretendemos unir mais a classe, mesmo porque nós temos uma leva de novos advogados que realmente a gente não se conhece. Raramente a gente encontra, não sabe o nome. Antigamente não, era aquele grupo sempre unido, não que haja alguma desavença não. É realmente a questão da nova situação do nosso trabalho. Cada um fica bem fechado no seu escritório. Fica. Mesmo que tenham vários advogados trabalhando no mesmo escritório, quanto pode ser? 4, 5 advogados Isso. no mesmo escritório, né? Então a gente, assim, Salto sempre teve, desde a época que eu comecei a advogar, sempre foi diferenciado das outras cidades, porque foi sempre uma classe muito unida, né? Não é questão de desavença, como eu disse, é questão de realmente essa modernidade, né, trouxe como consequência essa situação de desencontro e a gente tem que se adaptar, né? É bacana porque a gente troca experiência, os novos têm muitas dúvidas, né? Apesar que nós estamos sempre à disposição de todos para dirimir qualquer dúvida. Inclusive tem uma comissão do jovem advogado que faz esse Sim. acolhimento aos advogados que saem da faculdade e passam na OAB, né? Isso, aos que passam na OAB e são inscritos na nossa subseção, sempre no final de cada mês há uma solenidade para a entrega das carteirinhas, né? E dali por diante, juntamente com a comissão específica que acolhe o jovem advogado, tem toda uma situação de recebimento, né? Porque todo começo de carreira é difícil. E como profissional autônomo, como advogado, ao meu ver, é mais difícil ainda. Então, a gente quer o quê? Poder proporcionar aos novos uma situação cômoda para poder galgar a sua carreira, trabalhar corretamente, né? E de confiança que os mais velhos estão ali para dar uma retaguarda com se certeza precisar, absoluta. né? Estamos à disposição. Doutor Juliano, nós falamos lá no começo sobre assistência judiciária, né, que é um convênio que a OAB tem e que é para quem não pode pagar um advogado. Né? Eu queria que você explicasse melhor como funciona esse convênio para o nosso telespectador, para o nosso internauta entender melhor como é que funciona o convênio e quem pode fazer uso dele. Pois não. Existe uma comissão específica na nossa subseção que cuida desse tipo de assunto. E, na verdade, o que acontece? A lei diz que todos têm acesso, têm direito e o acesso à justiça. Então, nas cidades onde não há a procuradoria, né, que faz o trabalho aos que não têm condições de contratar um advogado particular, tem um convênio com a procuradoria e nós temos, então, a assistência judiciária. Atualmente, nós temos aproximadamente 120 advogados inscritos, né? O atendimento é feito na casa do advogado aqui de Salto, em frente ao fórum na Avenida Dom Pedro, de segunda a quinta,
sempre das 9 às 11 da manhã. Então, não há necessidade de agendamento prévio. Então, o interessado se dirige até a casa do advogado nesse horário, estão distribuídas algumas senhas, e ele será atendido por algum advogado, que é um revezamento na triagem que é feita para saber se a pessoa tem ou não condições de preencher os requisitos para ter o advogado custeado pelo Estado. E quais são esses requisitos? Os requisitos são que a pessoa não pode ter um patrimônio, né? Se houver um patrimônio, uma casa, alguma coisa, vai verificar se ela é locada, se ela é financiada, a questão do automóvel, a condição social em si da pessoa, a renda per capita dos integrantes da família, para que não ultrapasse 3 salários mínimos. Então, tudo isso é levado em consideração. E constatando o preenchimento dos requisitos, aí, dentro das matérias que o advogado pode atuar pela assistência, ele vai prestar todo tipo de serviço, exceto na área previdenciária, na área trabalhista e nas ações que se pretende uma reparação de dano, que se pretende a execução de um título ou a cobrança de algum valor, porque aí se trata de contrato de risco, então não há cobertura pelo convênio. E pessoa jurídica, um comerciante, pode procurar a OAB nesse caso? Não. É para pessoas físicas, né, que realmente preenchem essas condições, né? Aí o advogado vai orientar, vai explicar o tipo de procedimento judicial que a pessoa necessita, e aí, após a triagem, se deferida ao pedido de assistência, aí, dentre esses 120 advogados, aí funciona por método de sorteio por ordem alfabética. Então, a pessoa vai receber, chama uma provisão com os dados do advogado, o escritório lá vai se dirigir e vai ser atendida. E se a pessoa não gostar do advogado que foi nomeado para ela? Então, essa questão de não gostar, ao meu ver, funciona assim. É uma relação de confiança. Um profissional liberal, como médico, dentista, e o advogado também é. Então, se por algum motivo relevante perder essa relação de confiança entre o profissional, né, então realmente ela vai ter que se dirigir à casa do advogado e pedir a providência de uma substituição. Por cautela, nós vamos entrar em contato com o advogado, porque dependendo da situação ele pode renunciar. O que ele não pode é passar para outro advogado, né, que chama subestabelecer. Mas ele pode renunciar, então ele vai ser substituído. Então vai ter que ser analisada a situação. O motivo da pessoa não querer aquele advogado, né? E doutor Juliano, nós falamos aqui no começo que você assume agora no momento de total renovação. Inclusive na OAB São Paulo, né, uma pessoa, o advogado que fazia parte da antiga diretoria, né, foi dissidente e acabou assumindo, que é o doutor Caio, né? Qual a sua expectativa sobre essa nova diretoria da OAB São Paulo? Certo. A minha expectativa é que haja melhorias para o interior, porque sempre eu ouvi e senti que as gestões da OAB São Paulo foram mais focadas para a capital. Então, o Dr. Caio, que ganhou as eleições, ele é do interior aqui da cidade de Bauru e teve o nosso apoio, a nossa diretoria aqui em Salto o apoiou, e na votação aqui ele teve êxito e ganhou dos demais concorrentes. Então, assim, eu inclusive estou para agendar uma reunião em São Paulo para conhecê-lo pessoalmente. Conheço alguns integrantes da equipe dele pessoalmente, mas eu gostaria e faço questão de conhecê-lo, não só por ter apoiado, mas também para levar o conhecimento dele, os anseios, as nossas necessidades locais. Então eu vejo com bons olhos e acredito que haverá mudanças e que haverá uma melhora para nós aqui do interior. Pelo fato dele ser do interior também. Sim, também. Ele sabe que às vezes somos esquecidos, né? E nós precisamos lutar para que haja equidade na distribuição das verbas, né?
na realização dos nossos trabalhos, do que nós necessitamos, e vou levar ao conhecimento dele todas essas situações. Tenho certeza que ele vai nos ajudar. Doutor Juliano, 20 anos de carreira como advogado, pai advogado, né? Isso. Seu pai foi o primeiro presidente da OAB, agora você assume a presidência da OAB. Aí a influência familiar parece que é inegável, né? Eu queria que você comentasse isso um pouquinho. Então, realmente, eu desde pequeno, eu saía da escola e sempre tive 2 lugares que eu frequentava diariamente. Ou eu ia para o escritório do meu pai, passava o resto do dia lá estudando, e dali eu ficava no fórum com ele, era garotinho e praticamente... Você frequentava o fórum já desde criança, então? Desde criança. Eu conheci praticamente todos os servidores que passaram pelo fórum, hoje a maioria já aposentados. Conheci dezenas de juízes, promotores. Então eu praticamente todo dia estava dentro do fórum. E eu assisti, participei de grandes momentos aqui da nossa comarca, como a solenidade da instalação e da criação da 2ª vara, da instalação da 3ª vara, sempre estava lá presente, na criação da própria subseção da OAB. Então, era meu dia a dia estar dentro do fórum. E ali eu cresci, e esse ambiente me influenciou muito na personalidade e com certeza profissionalmente. E o exemplo que meu pai sempre deu também na condução do trabalho dele, porque ali era o meu mundo. E também eu frequentei da mesma forma que eu ia no escritório do meu pai, frequentava a igreja matriz, por causa do Monsenhor Mário, meu tio. Então, ou eu estava na igreja ou eu estava dentro do fórum. E com certeza, lá na igreja, hoje, com certeza, muita gente, nos seus álbuns de foto de casamento, de batizado, eu devo aparecer lá de short, chinelo, agarrado na batina do padre. Então, sempre eu estava lá ou eu estava no fórum. Você devia ter trazido uma foto dessa para hoje. Mas eu ouço muito isso aí. Mas então, eu sempre fui influenciado dessas 2 formas. E sempre tive aptidão e meu desejo sempre foi advogar, né? E graças a Deus sempre tive sucesso. Meu pai me ajudou muito nos estudos, né? Na condução do início da carreira. Agradeço a ele muito e devo muito a ele na minha educação. Tá bom, doutor Juliano, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, viu? Desejar muito sucesso para a sua diretoria, que tenhamos aí muitas palestras, muitas confraternizações para esse povo da OAB Salto se unir aí. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Boa sorte lá. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. Se você gosta do nosso programa, curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. A gente se vê na sexta que vem. Beijo no coração, até lá!